Olá, sejam todos bem-vindos ao 5º episódio do My Physiocast. Eu sou a Débora Dadalti e hoje nós estamos aqui para levar informação de qualidade para a sociedade sobre fisioterapia, que é nosso tema central, mas porque nós gostamos de falar muito também e a gente quer falar sobre fisioterapia que pouco se fala na mídia. Eu sou Glaziela Sena e nós somos responsáveis pela My Physiocare, uma empresa de reabilitação que trabalha com fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Então, hoje nós estamos com um convidado muito fera. A gente, desde o primeiro episódio, a gente sempre falou que queria trazer ele para falar sobre fisioterapia respiratória, que é a paixão inicial de nós duas, sempre foi fisioterapia respiratória. Então, hoje vai ser um My Physiocast mais técnico, mas também com muitas informações para cuidadores, familiares, para o paciente, que nossa ideia aqui é levar informação mesmo. Aproveitando para falar um pouquinho de informação, a gente está voltando aí depois de um período parado, né, que a gente teve que dar uma trégua aí por conta do meu diagnóstico de câncer de mama. Aproveitar o espaço aqui para informar mesmo a sociedade o quanto que é importante o diagnóstico precoce. Ele não cura, mas ele ajuda a diagnosticar com mais precisão e acelera o processo de cura. Então, trazer uma mensagem para estimular o autocuidado, né? A busca precoce, sim, ela é importante, que às vezes a pessoa fala assim, quem procura acha. Que ache e diagnostique o quanto antes e cure e alcance a cura, sim. Então, aproveitar para te agradecer, né? Para você disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento. Esperamos nesse nosso período aqui compartilhar muita informação para aquele que nos ouve, para aquele que vem buscando, né, cada vez que passa, quando a gente traz um profissional aqui, as pessoas passam a nos procurar, porque o assunto, né, ele envolve mesmo as pessoas, e a gente tem visto, assim, que as pessoas têm tido interesse mesmo nessa busca da fisioterapia, do conhecimento, e é isso. Então, te agradecer, aproveitar aqui para falar desse currículo de peso, vou ter que ler. Calma que eu vou falar que quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Maurício Bona. Agora lê o currículo dele. Fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória pela Sobrafi Cofito, mestre em ciências farmacêuticas e diretor-geral regional Espírito Santo da Sobrafi. A Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva. Então, você é diretor da associação que confere o título de fisioterapeuta respiratório. Especialista. Isso. Na verdade, a Sobrafir, ela, numa parceria com o Cofito, como as outras associações, ela produz, né? Tem um departamento específico para isso que ajuda a produzir essas questões da prova de título. Mas quem confere o título, no caso, é o Cofito, a associação é uma parceria. Então, quando a gente fala especialista pela Sobrafir Cofito, é exatamente uma parceria entre a associação e o Conselho Federal de Fisioterapia. Lembrando que, assim, todos os alunos que participam de pós-graduações, eles saem com título de pós-graduado. Okay. A gente só é considerado especialista em uma área depois de passar por esse certame, que é composto de 3 etapas, né? Uma prova objetiva, uma prova discursiva e uma prova de análise de títulos do currículo do profissional. A partir daí, você soma lá a quantidade necessária para você se tornar um especialista e você recebe esse título pelo seu conselho regional, né? Vem do Cofito para o conselho regional, que lhe entrega esse documento e muda, inclusive, a sua carteira do CREFITO. Ela sai lá como fisioterapeuta para ser escrito como fisioterapeuta especialista em, no meu caso, fisioterapia respiratória. Muito bom. A Sobrafir, ela é responsável pelas 3 especialidades: fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular e fisioterapia em terapia intensiva, isso tanto no adulto quanto no paciente pediátrico e neonatologia, né? Existem outros departamentos hoje dentro da associação, que é o departamento de sono, departamento de cuidados paliativos, o departamento de emergência, e esses departamentos
a gente vai lutar para um dia, né, num quantitativo, se tornarem também especialidades, e isso faz com que a nossa profissão vá evoluindo, né? Que é importante, né? Perfeito. Se tornar especialista com título. Queria que você aproveitasse e compartilhasse um pouquinho da sua experiência, da sua história, como que você chegou na fisioterapia respiratória, como que você chegou lá na Sobrafir. Antes de tudo, como você escolheu fisioterapia? Onde você estava? O que você estava pensando? Então, na verdade, não estava pensando muita coisa, porque com 16 anos a gente Não, não a gente pensa não muita pensa coisa, né? muito. Eu estava cursando terceiro ano, e aí abri o vestibular, o primeiro vestibular para, na ocasião, Faculdade Salesiana, que hoje é Unisalles, e eu estava ainda ali maio, junho do ano letivo, né, do terceiro ano do segundo grau, chamava assim na época. Toda hora troca essa terminologia, eu já não sei mais como chama. E aí abriu o vestibular, o Salesiano naquela ocasião abriu 3 cursos, Educação Física, Nutrição e Fisioterapia. E aí, num papo com a minha mãe, com os meus pais, eles incentivaram com que eu prestasse esse vestibular para fisioterapia. E assim foi. Eu prestei o vestibular, a gente entrou com mandato de segurança, né? Teve toda aquela questão, fazer supletivo, e eu iniciei na faculdade com 16 anos, formei com 20. Nossa, logo depois, completei 21 anos, né? Olha. Então, foi muito precoce, assim, não foi muito pensado, uma escolha, não. Né? Foi acontecendo, sabe? E aí, graças a Deus, que me trouxe por esse caminho. Você foi escolhido, né? Nem escolheu, foi escolhido. Acho que parei no lugar certo, né? Que bom, né? E aí, até chegar a Sobrafir, nossa, aí é um campo longo, né? De 20 anos já de história. E a gente tinha aqui uma colega que estava à frente da associação já há algum tempo, a Trícia Guerra. Sim. E ela me convidou para fazer parte. Nós éramos, na ocasião, ainda um núcleo, né? Tinha um número menor, não tinha se tornado ainda uma regional. E a gente fez um projeto para chegar até lá. E a Trícia, por motivos pessoais, acabou mudando de estado. Ela não está mais aqui no Espírito Santo. E eu tive que assumir a Sobrafir, caiu meio que no meu colo, e eu falei, Também foi escolhido. Agora vamos fazer acontecer, e com a dedicação, hoje a gente tem uma regional bem robusta. Tem quantos anos já? À frente da Sobrafir. Eu só tô esse mandato. A Trícia fez o primeiro ano do mandato, é um quadriênio, né? E eu fiquei esses 3 últimos anos e termina agora em dezembro. E você na faculdade já sabia que queria fisioterapia respiratória? Você escolheu lá na faculdade? O que te tocou para ir para essa área? Assim, eu nunca tive nenhuma repulsa por nenhuma área da fisioterapia. Isso é bem verdade, assim. Eu não teve nenhuma área que eu falei assim, com isso eu não trabalho. Nunca foi uma questão. Mas na fisioterapia respiratória sempre houve um encantamento maior. Na verdade, na cardio e na respiratória. Eu estava entre as duas, só que naquela ocasião, nós estamos falando de 20 anos atrás, até um pouco mais, porque tem aí os anos, né? Eu estou há 20 anos formado. E naquela ocasião, fisioterapia respiratória estava muito atrelado também ao hospital. A gente não entendia muito bem essa dissociação dessas áreas, né? Sim. O que é fisioterapia em terapia intensiva, o que é fisioterapia respiratória e a cardiovascular. Elas estavam meio que fundidas, e eis aí bem também... Bem acentuada dentro do hospital mesmo. Do hospital. Iniciou, né? Dentro do hospital também. Perfeito. E eis aí um papel mais importante da associação, que é ir criando essas especialidades e diferenciando esses profissionais, porque é um campo muito vasto. Sim. E quem atua em terapia intensiva tem uma vivência muito mais de ventilação mecânica e de prescrição de exercício para melhorar a funcionalidade daquele paciente dentro do hospital, evitar longo tempo de permanência no leito, enquanto nós que trabalhamos com fisioterapia ambulatorial, domiciliar, é uma outra história. Isso. São outros objetivos que a gente vai discorrer mais sobre isso ao longo do nosso papo. Eu acho que trazer essa abordagem, né, sobre essa diferença, isso pra gente aqui é um marco bem importante dentro do nosso podcast, MyPhysioCast. Porque, assim, a gente vem trazendo essa essência, né, das pessoas, sabe, nos diferenciar. Porque, assim, a gente veio da vivência hospitalar, né? Eu e Débora, nós temos uma vivência bem fundamentada dentro do hospital. E aí, até quando a gente criou a MyPhysio, a gente veio com essa
pegada de nos diferenciar enquanto profissional, assim, da gente mesmo colocar dentro da nossa cabeça, assim, quem nós somos, aonde nós queremos chegar e por que nós queremos chegar lá. Porque a gente viu que a fisioterapia, né, respiratória e outras, né, de uma forma geral, elas estão muito bem acentuadas dentro dos seus campos, que aos poucos, né, acho que do Covid para cá, isso tem vindo, né, com uma perspectiva diferente, que eu quero dizer assim, para neuro, para cardio, para ortopedia, as pessoas começaram a entender que o fisioterapeuta ele não é único e exclusivamente da ortopedia, do choquinho e do gelo. E isso, né, a sua fala aí, ela veio assim. Começou a se falar importante. mais na mídia em fisioterapia respiratória pós-Covid, né? Que foi o boom e que se falou mais. Tanto vou puxar a sardinha para fisioterapia domiciliar, porque é o que a gente gosta, assim, que a gente está amando trabalhar. Então, reabilitação mesmo, né? Ambulatorial, domiciliar. Mas antes, fala pra gente como que você está trabalhando agora. É domicílio, é ambulatório, é hospital? Eu sei que você dá aula também. Por onde você está andando na profissão? Fora a Sobrafir, que também já deve ocupar aí uns 60%, né? Já ocupa bastante sua agenda. Agora, bem verdade, a Sobrafir teve uma carga de trabalho muito grande durante o ano passado, porque a gente realizou o Congresso do Sudeste aqui. O Sudesfir foi uma honra para o nosso estado receber um evento desse porte e fazer um evento com tanto êxito. Sim. Então, isso foi reconhecido pela diretoria nacional e isso nos dá muito orgulho. Mas agora a Sobrafir está no período de transição, né? Nós vamos ter eleição agora o mês que vem, então a gente está preparando uma nova diretoria. Então não tem consumido mais tanto tempo, a gente já aprendeu a dirigir o carro e em relação à minha atuação atualmente, eu me encontro muito mais em ambulatório, né? Eu tenho uma clínica com colegas que atuam junto comigo, mas a gente também faz atendimento domiciliar de alguns perfis específicos, né? Sendo que hoje o nosso objetivo é muito mais atender em ambulatório. E aí a gente pode abordar as diferenças disso também aqui, porque a gente troca as experiências de vocês e de um passado muito recente meu com o que a gente está fazendo no ambulatório. Queria te fazer uma pausa, te parabenizar assim, pelo evento da Sobrafir, né, que a gente teve ano passado. Infelizmente, por uma questão de saúde, eu não pude ir. Débora também aí ficou meio enrolada, mas assim, a gente acompanhou muito de perto a construção do evento, os colegas que foram, muito eu elogiado. Li tudo que foi lançado lá, eu, né, fiquei acompanhando de casa. E assim, pensar que a gente vai para outros estados para ter um evento como esse, é um orgulho, e a gente ter né? tido isso aqui dentro do nosso estado, né, assim, a grandeza, a importância desse evento. Então, assim, parabenizar vocês, né, por esse momento e que a gente consiga ter mais. Claro. Espero, assim, juntar forças aí, né? Não sei de onde, força do cabelo, não sei. Eu estendo o agradecimento, agradeço e estendo esse agradecimento, essa parabenização a todos os outros membros da diretoria e os sócios da Sobrafir que fizeram isso acontecer aqui no estado, nós somos cada vez mais numerosos, né? E voltando ao que eu vinha abordando, a prescrição de exercício clínico para o pneumopata crônico, para o doente cardiovascular, ela pode ocorrer em domicílio, ela pode ocorrer no ambulatório, na clínica, enfim, em diversos espaços. O sucesso disso não está no recurso, o sucesso disso está na forma da aplicação. Então, você pode colocar o paciente para subir e descer um degrau, que você pode encontrar em qualquer escada de casa, com a mesma eficácia de uma esteira ultramoderna. Então, a diferença talvez seja a comodidade, o conforto e o perfil do paciente, né? A fisioterapia domiciliar, ela tem um papel importantíssimo. Existem diversos pacientes que eles não têm como chegar até o ambulatório, até a clínica. E aí nós precisamos desses colegas que vão até eles. Sem contar que a gente tem perfis socioeconômicos muito distintos dentro de um país continental como o nosso. Então, a gente tem que entender do paciente que tem o recurso para chegar até o ambulatório em um serviço particular, e a gente tem que entender o paciente do SUS que ele não tem dinheiro para pegar o ônibus para ir para um ambulatório do SUS de reabilitação. Então, entender esse perfil, entender a fisioterapia domiciliar, e agora com a revolução no Covid, que marca especialmente isso,
o atendimento remoto. Sim, então, a reabilitação, a telereabilitação, ela tem o seu papel fundamental nisso. E eu acho que cabe a nós, profissionais, estarmos antenados. E as evidências vêm sendo produzidas de forma muito consistente nesse sentido. Eu acredito que não cabe mais a gente fechar os olhos para esse tipo de modernidade e não prestar serviço a essas populações mais distantes. Sim. Isso é uma realidade que veio para ficar e que nós vamos ter que nos adaptar. É porque a gente fala muito de uma realidade nossa aqui, né? De como é fácil, porque a gente mora em Vitória. Vitória é um local fácil de chegar em basicamente todos os lugares. Perfeito. Mas se você pensa num grande centro, tudo é muito longe, tudo é muito difícil, né? A gente tem que pensar em reabilitação para o paciente que mora na capital, Isso. que tem a condição financeira de chegar até você. A gente tem que pensar a reabilitação para esse paciente que não tem a condição financeira de chegar. E a gente tem que pensar a reabilitação para o ribeirinho que mora naquela comunidade que só chega de barco. Sim. E não dá para o fisioterapeuta, às vezes, estar acessando diariamente esse local. Então, a gente tem que levar, né, a fisioterapia de qualidade, embasada cientificamente, até essa população. E a telereabilitação está aí para ajudar a gente Então, nisso. como é um campo, só um minuto, como é um campo vasto, né? Como a gente tem que discutir isso. Perfeito. Como a gente precisa esbarra em questões socioeconômicas mesmo, políticas né? Então, a gente públicas. envolve políticas públicas. Isso. Porque a gente fica muitas vezes preso naquele mundinho do nosso conhecimento, né? Doença, tratamento e o que a gente tem de recurso para oferecer. Mas a gente é mais que isso, né? Nós somos profissionais de saúde que temos responsabilidade social. Então, a gente conseguir alcançar aquele público que muitas das vezes não vai conseguir pagar o nosso atendimento, seja no ambulatório, seja no domicílio, também é um recurso aí que a gente precisa difundir, né? Para que os colegas todos se mobilizem a esse favor e como uma sociedade. Eu acredito que a Sobrafy cumpra esse papel também. Nos eventos da Sobrafy, você sempre vai ter atenção primária, você vai ter telereabilitação e você vai ter, sei lá, o último evento tecnológico, a realidade virtual no uso dessas populações. E a gente tem que entender o papel da fisioterapia, né? Quando a gente fala que a gente tem que acessar os mais difíceis locais com as mais distintas... os mais distintos diagnósticos, nós temos que entender que o nosso papel não é tratar doença. O nosso papel é tratar disfuncionalidade. Isso aí. Então, é o quanto essa doença impacta na função daquele indivíduo. Sim. Nós não tratamos doença. Fisioterapeuta trata funcionalidade. Na verdade, não trata funcionalidade, trata a disfuncionalidade. Sim. A gente quer melhorar a funcionalidade desse paciente. Então, cabe a gente entender também qual é o papel básico da nossa profissão para, a partir disso, a gente ir evoluindo e construindo uma carreira com personalidade. Porque senão a profissão se perde no meio do caminho. E você vê o cenário hoje que a gente tem dos professores. Vamos falar aqui do nosso estado, né? Você está aqui, você deve acompanhar um pouco do movimento daquelas pessoas que estão associadas, né? E você identifica isso aqui dentro do nosso estado? Esse compromisso com uma boa avaliação, com a busca do título, que é uma coisa tão importante. Gente já discutiu um pouco isso aqui na mesa. Acho que vale até a pena reforçar um pouco, né? Como um representante aí de uma associação. E hoje a gente tem um número grande de profissionais aqui atuando na fisioterapia respiratória. Só fazendo um adendo, assim, porque a gente acha que o paciente respiratório, que está fora do hospital, né, que teoricamente não está tão grave, agudizado, eu sempre falo assim, o paciente que está em casa, em ambulatório, às vezes você olha para ele e fala assim, nossa, que paciente fácil de atender, mas é um dos pacientes mais graves que a gente tem, assim, porque tudo pode acontecer, né? Então, eu acho assim que é muito importante essa capacitação e discutir isso também, né? Falar o que precisa. Eu acho assim, a gente está num sistema de construção. É contínuo isso. E se você for observar há 3 anos atrás, né, há 2 certames atrás, quantos especialistas você tinha no estado? Em fisioterapia respiratória, cardiovascular e terapia intensiva? 1, 2, 5...
Então, o que a gente conseguiu construir, não só em número de sócios, mas é lógico que isso é uma parceria do Conselho Regional de Fisioterapia, né, o CREFITO 15, junto com a Sobrafir, é difundir essa informação da importância de se especializar, de buscar conhecimento para prestar um serviço melhor para a população. Né, nós temos que ter responsabilidade com a população brasileira. E eu acho, né, quando a gente trata aí do tema Covid, o Covid é o renascimento da fisioterapia. A fisioterapia, ela tem um marco dela no surto de poliomielite. E agora o Covid, ela se reencontra, ela é redescoberta e apontando mais essas áreas com especialidades muito bem demarcadas. E a partir daí, a associação, junto com o conselho que rege aí a nossa profissão, ela busca incentivar isso e eu acredito que está longe da onde a gente quer, mas a gente já caminhou muito e então, já está favorável. Muito diferente do que era. É isso que a gente tem que entender. Então tá favorável, né? Bastante favorável. Estamos caminhando. Estou bastante satisfeito. Que bom. Estou feliz. Bastante satisfeito. Isso é importante. Com a fisioterapia capixaba. Porque, assim, esse movimento, ele precisa ter resultado, né? E a gente vem aqui, eu acho que até esse nosso espaço aqui é com essa busca mesmo, né? Nós duas aqui, como representantes de uma empresa, a gente também melhorar a nossa capacidade técnica, isso não para, isso precisa ser evolutivo. E trazer os profissionais também aqui, né? Por isso que a gente pensou em você como representante de uma associação de peso, porque quem está dentro da fisioterapia respiratória não pode desconhecer a Sobrafir, né? Perfeito. Então, é uma referência pra gente. E fica aqui também um parabéns a vocês por, né, esse tipo de programa, né? Esse formato que ajuda a difundir também a nossa profissão. E isso é importantíssimo. Eu acho que vocês prestam um serviço à sociedade e à fisioterapia de uma forma geral. Com informação de qualidade, selecionando os convidados que vêm aqui para explanar um pouco, seja para os profissionais, seja para os alunos, né, os acadêmicos, seja para os que estão fazendo pós-graduação e para a população de uma forma geral. Eu acho que esse é o papel de vocês e vocês estão fazendo com maestria. Obrigada. Que bom, obrigada. É porque eu acho que, além de profissionais, a gente tem esse dever de informação, porque nós somos profissionais da saúde, né? Assim, antes de ser fisioterapeutas, nós somos profissionais. A gente tem esse dever de informação para a população também, né? E a gente carrega a nossa bandeira, né? É amor, não tem jeito. É missão. Assim, né? Se a gente tá aqui para abraçar essa causa... Eu acho que mais que isso, a causa nos abraçou. Também. Né? Porque, assim, se a gente pensa na proporção do tamanho do nosso estado e o quanto a gente consegue trazer todo esse movimento, né? Porque quando a gente fala de grandes cidades, né? As pessoas, inclusive, valorizam muito isso, né? Ah, eu vou para São Paulo, eu vou para Rio, vou para Belo Horizonte para fazer um curso. Só que aqui dentro do nosso estado a gente tem profissionais tão bons quanto, né? Por que a gente não vai fazer aqui? Por que a gente não vai participar do evento? Eu já fui muito evento da Sobrafir fora daqui, né? Quando teve dentro do meu estado, eu falei, não acredito. Acontece. Mas acontece. Faz parte, né? Foi um contexto não esperado. Mas assim, o cenário, então, tá favorável e você tá feliz. E os profissionais que estão chegando nesse mercado? Como que você vê? Eu tô perguntando, assim, da faculdade mesmo, né? Porque eu vejo muito, assim, essa separação de faculdades. Assim, tal faculdade é mais voltada para ortopedia, tal faculdade leva mais os alunos para respiratória. O que você vê nisso? Aí é uma opinião particular, né? Eu acho que as instituições, elas têm que prestar o papel de apresentar todas essas áreas aos seus alunos para que eles tenham contato com isso e que escolham e sejam felizes no campo que escolher, né? Nós aqui da respiratória estamos muito satisfeitos. Eu não posso falar das outras áreas porque convivo muito pouco com alguns colegas que trazem informações positivas também, eu acho que de uma forma geral, de algumas outras áreas. Eu tenho uns colegas que trabalham com reabilitação neurológica, ortopédica, e me parece também bastante promissor nesse campo. Quanto aos alunos que estão saindo das instituições, nós da Sobrafir temos feito um trabalho de formiguinha, ido nessas instituições. Vocês puderam acompanhar aí, que vocês me acompanham pelas redes sociais e tal. Em cada uma delas a gente vem fazendo evento e apresentando para eles, né? E temos uma parceria muito sólida, assim, entre as instituições de ensino com a associação.
Então, isso é um papel que a gente está cumprindo, porque estava também no nosso planejamento da Isso gestão. já é um diferencial do momento, né? Porque na nossa época não tinha não isso, tinha, né? na nossa época, né? Eu não sei se você é da minha época, né? Não, vocês são mais velhos que eu. Mas se for pra falar Olha, a verdade, eu vou te falar a verdade. Eu 2002. fui ouvir a palavra Pilates a primeira vez quando estava trabalhando, já há um ano. Eu também. Eu não sabia o que era Pilates, nunca tinha ouvido falar, não existia nesse estado. Vocês são bem mais velhos que eu. Não, eu me formei em Enfim. 2002, assim, então a gente aprendeu... Eu aprendi dentro do hospital, na verdade, assim. Já fui fazer uma especialização e fui jogada dentro de um hospital e aí você vai desenvolver. Ou aprende, de um jeito ou de outro. Eu acho que a consciência do corpo docente hoje, não sei se comparando com o anterior, porque também a gente tem mais informação agora, Sim, né? também. Mas a consciência é bastante positiva, assim, sabe? Dos professores da área de fisioterapia respiratória, cardiovascular, terapia intensiva. Tanto aqui na região metropolitana, como a gente foi também para o interior. A gente fez questão de fazer legal. isso. Nós tivemos um saldo bastante positivo, eu acredito. Então, assim, em se tratando, meninas, da fisioterapia respiratória, cardiovascular e terapia intensiva. Sim, cada um cuidando dos seus interesses, né? Vira quase que uma ladainha, né? Falar essas três coisas, não, né? mas é importante, Mas a gente né? tem levado, inclusive, assim, a terapia do sono, né? Para eles também entenderem o papel do fisioterapia nos distúrbios do sono, em cuidados paliativos, trazendo pessoas que trabalham com realidade virtual. Então, você, né, se exclui disso, mas nós estamos ficando já mais, né? Aí a gente tem que preparar a turma para o que vem aí de modernidade, né? O futuro está chegando. E dentro desses campos todos, assim, a gente vem observando mesmo a evolução o tempo todo, né? E a mídia vai jogando lá. Técnicas mirabolantes, né? Um profissional ou outro. Lá vem polêmica. Vamos polemizar esse negócio aqui. Porque na era do Instagram, as pessoas inventam cursos maravilhosos que vão resolver tudo, e estão vendendo um monte de curso. E o povo fala uns trem que eu falo, gente, mas eu aprendi isso e agora estão ensinando de novo. Será que é diferente? Aí você paga uns cursos e vê que é a mesma coisa que você já aprendeu lá atrás. Realmente estão descobrindo coisas diferentes aí? O que você vê disso? Então, tem técnicas aí mirabolantes, diferentes? O que acontece? A gente está passando por um período, e isso é da humanidade, não é da fisioterapia, onde a rede social virou uma espécie de evidência científica, e não é. Isso. Então, isso tem que ser colocado. Algumas técnicas que estão sendo agrupadas, na verdade, e aí a gente vai naquele entendedores entenderão, elas têm um racional fisiológico positivo. Nem sempre o que está no racional fisiológico, quando você vai para os ensaios clínicos randomizados, você vai ver resultado nisso. Então, nem sempre o que parece promissor se confirma. E outras vezes se confirma. Sim. Eu sou um pouco cético nesse sentido. E eu acredito que para a nossa prática clínica é um pouco mais interessante esperarmos evidências robustas para aplicarmos isso na população em geral. Técnicas que estão sendo experimentadas, elas têm que ser de caráter experimental, feitas em laboratório, demonstrar a eficácia disso, e aí você vai ter vários estudos sendo produzidos com um N robusto, que aí você vai ter com revisões sistemáticas. Né, bem traçada. Exato, você tem que ter aí grupos randomizados, de Análise preferência com um grupo né? controle sendo o chão, né? E aí, a partir daí, vão ser produzidos vários estudos, e isso vai ser avaliado por revisões sistemáticas com meta-análises, e quem sabe isso chega ao papel aí de uma diretriz no futuro. Mas eu prefiro hoje trabalhar com o que a gente tem sólidas evidências. Então, o que tem de mais sólido para a gente trabalhar na fisioterapia respiratória é a prescrição do exercício clínico, baseado em valores bem determinados já na literatura para uma melhora substancial da saúde desses pacientes, da funcionalidade desses pacientes, que é o que compete a gente, como a gente discutiu há um tempo atrás. Então, eu prefiro esperar um pouquinho mais
para as evidências chegarem e a gente aplicar. Agora, vale ressaltar que tem várias técnicas que estão ali que o racional fisiológico é positivo. Então, eu não estou aqui num papel de juiz para julgar o que você deve ou não deve fazer. Eu estou aqui dizendo que me parece um pouco mais cauteloso a gente escolher aplicar nos nossos pacientes evidências mais robustas e mais bem posicionadas na literatura, que é o que a gente chama de fisioterapia baseado em evidência. Eu acho que esse talvez seja o melhor caminho para a gente prestar assistência de qualidade para a população. Isso é tão importante porque, às vezes, o Instagram difunde um monte de... Não só o Instagram, né? As redes sociais em geral. E, às vezes, quando você chega para atender um paciente, ele já vem com o nome de determinada técnica. Ah, mas eu vi que isso funciona e você não vai usar nada? Só vou fazer exercício? E é tão importante falar isso. Só, né? A prescrição do exercício é o que a gente tem de fundamentado mesmo, que funciona. Porque, às vezes, não, mas você não vai vir, não vai trazer nada para me atender? Então, assim, óbvio que aquele de antigamente enche o pulmão e solta o ar, também não é isso que se faz hoje em dia mais, né? Se chega na casa do paciente só para fazer inspiração e expiração, não precisa de um fisioterapeuta ir lá. Mas existem técnicas adequadas de prescrição de exercício e às vezes fala-se muito pouco disso, né? As pessoas querem chegar na casa com uma coisa diferente, com uma mala cheia de coisa, entendeu? Né? Um equipamento. Um equipamento que vai ser todo, né, a resolução do problema. Perfeito. E isso tem um peso do que você falou, que a gente inclui o estudante, né? Aquele que está começando ali, para ele já começar a desenvolver essa mentalidade do quanto que a pesquisa ela é importante e a fonte de onde vem essa pesquisa, como ela é feita. A gente tem um paciente, né, que precisa entender que a nossa técnica, a nossa atuação, na verdade, ela não é baseada em vídeos da internet, não pode ser assim, né, que então a gente não consegue tratar pelo telefone, eu tô com uma dor não sei aonde, eu tô com uma secreção aqui, pelo telefone a gente vai desenvolver alguma coisa mirabolante sem avaliar o paciente. E para nós, né, profissionais já formados, né, então assim, vale resgatar mais uma vez a importância do título, né, da busca do conhecimento, a busca de o conhecimento aplicado. Com evidência. Fugiu a palavra agora. Com evidência. Com evidência, né, e não desses cursos soltos, né, feitos de qualquer forma, sem fundamentação nenhuma, porque também o curso, ele está em alta, né? Eu acho, Glaziella, que é importante a gente também buscar os cursos que são lecionados pela própria associação, porque aí você tem um aval de um corpo científico, que existe esse departamento lá dentro, e eu acho que é mais seguro até para quem quer buscar conhecimento. Para você ter discernimento, né? Também, né? Porque não é só sobre congresso. A gente também tem os cursos pré-congresso. A gente tem até curso na plataforma online da Sobrafir que é realizado. E eu acho que lá você está balizado para isso, né? Para além disso que você falou, é super importante avaliar o paciente. Não existe prescrição de nada sem avaliação. Você precisa ter um resultado da sua avaliação para, a partir daquele dado, né, na verdade um dado, a partir daquele dado você prescrever com segurança e com uma intensidade, uma dose do exercício que vai trazer um maior benefício para aquele indivíduo. Quando você prescreve sem avaliar, você está trabalhando também no empirismo, você está tentando dar um tiro no escuro e você não sabe se você vai acertar ou não. Sim. Eu acho que esse tipo de conduta não cabe mais na nossa profissão. É isso. Nós temos aí testes clínicos de campo, que são acessíveis de você executar em qualquer espaço. Você não precisa de grandes espaços. Nós temos testes clínicos de campos que você precisa de mais espaço. E é importante não só para a prescrição, mas para a quantificação do resultado do seu trabalho. Se o paciente está melhorando. Você avalia, estratifica dados de lá. A partir daqueles dados, você prescreve o exercício clínico para o paciente e, em X tempo, a gente sabe aí que 12 semanas, 10 semanas é um prazo muito bom para você reavaliar esse paciente e quantificar cientificamente, porque a gente tem aí as mínimas diferenças clinicamente importantes, mínimas diferenças clinicamente importantes,
para comparar, né, se o seu paciente de fato melhorou com a sua intervenção terapêutica. Porque se ele não melhorou, você tem que recalcular a rota. Você tem que fazer outra rota. Acho que, na verdade, você gastar esse tempo todo para recalcular a rota, você tem que Já perdeu recalcular tempo, né? mais coisas. Você tem que recalcular a sua fonte de informação, né? Sim. E hoje tem muito lugar para a gente buscar esse tipo de informação. Acho que é um compromisso, mais uma vez, com a população. Sim. Eu acho que o bom... Voltando naquele assunto, o diferencial dos profissionais, eu acho que um bom profissional é isso. É uma boa avaliação para conseguir traçar uma boa rota para melhorar o paciente. Porque, ou talvez o contrário, acho que o bom profissional é aquele que provoca menos mal para o paciente. Porque, às vezes, o que você vê no mercado é gente que não tem essa rota bem definida e que o paciente perdeu tempo mesmo com aquele tratamento, né? Então, sem objetivo. Um profissional que precisa disso mesmo, de uma avaliação, nem tanto espetáculo, com tanto aparelho, com tanta coisa, mas eu uso isso. um termo, não sei se você tá... Quando você fala espetáculo, que é espetacularização do tratamento. Isso. Você não precisa dessa boca de cena, Isso. né? E eu também, como você abordou no início, leciono em algumas pós-graduações aqui do estado, e a gente tem feito também na sala de aula essa força-tarefa de levar para os indivíduos a prescrição assertiva, né? Que tudo que vem externo, né? Seja a oxigenoterapia, que para alguns pacientes é essencial, porque eles, de fato, são pacientes que necessitam desse recurso, mas às vezes, quando você coloca esses pacientes, né, no repouso, eles não necessitam, mas no exercício necessita, e aí você chama isso de recurso adjunto, como uma ventilação não invasiva, que quando você vai ver as revisões sistemáticas, você pensa bem, ventilação não invasiva é uma coisa que está há tanto tempo no mercado, é tão difundido, e quando você pega as grandes revisões sistemáticas, são escassas e ainda deixam dúvidas sobre a eficácia desse recurso na aplicabilidade daquele paciente. Porque a gente tem protocolos muito distintos desenhados, com um dos estudos até que eu faço uma crítica pessoal, usando a mesma pressão inspiratória e a pressão expiratória do recurso, a mesma para todos os indivíduos. Isso não tem como funcionar, você tem indivíduos de porte diferente. Até os próprios aparelhos hoje já vêm com essa variação automática, né? Para dizer assim, não dá para ser a mesma coisa para todo mundo. Mas a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender o que é essencial para melhorar a vida, né? A funcionalidade dessas pessoas, a qualidade de vida delas, as atividades laborais, da vida diária, e aplicar esses recursos, porque esse é o nosso papel. Só para trazer uma atenção aqui, nós não somos contra nenhum recurso, nenhum aparelho, nada, muito pelo contrário, e a gente tenta sempre agregar aqui dentro da MyFisio, né, o que for necessário, que a gente julgar, né, na nossa avaliação, que o paciente precisa, para aquele paciente vai dar certo, mas é uma individualização do profissional, do paciente. A questão é exatamente isso. Na avaliação, você vai estratificar o que aquele paciente precisa. Então, a gente tem que entender que não é tudo para todos, né? Há pouco tempo atrás, a gente teve aí um boom de treinamento muscular respiratório que virou uma técnica prescrita para todo mundo. Todo mundo igual. E aí, obviamente, outros colegas caem matando, dizendo que aquilo não funciona. Não funciona para um grupo de população, né? Para uma população. Todo mundo não funciona Mas, mesmo. se você tiver, a partir da avaliação... Uma boa indicação. Uma indicação assertiva desse recurso, senão a gente acaba queimando nossos próprios recursos, né? Exato. Usando a gente acredita isso muito nisso. para todo mundo. Então, assim, parte de uma avaliação mesmo e de você entender o que é importante para aquele indivíduo, né? É prescrever de forma individualizada para aquele sujeito, e aquele sujeito vai colher certamente os melhores benefícios. Já indo pra polêmica de novo. Ela gosta. A parte da polêmica é totalmente dela. A parte da polêmica é toda minha. Eu assumo. A gente não é contra ninguém, a gente respeita o que todo mundo usa, claro, mas a gente quer falar de evidências científicas. E aí eu queria trazer a polêmica do Respiron para essa mesa. O que você usa na sua prática clínica mesmo, ou ambulatorial, ou domiciliar? Porque nos últimos anos, assim, endemonizaram, né? É horrível, ninguém usa, né? E a gente sabe o que funciona, o que não funciona, com estudos, né, clínicos.
Mas eu queria saber a sua opinião também, pessoal, em relação ao Respiron. Débora, o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender em que evidência se basear também. Né? É o que eu falei. A gente tem uma pirâmide de evidências, né? De importância, né? Desse recurso foi estudado. E assim, o que tem de evidência para o Respiron, seja para cirurgias torácicas, abdominais, que é muito utilizado esse recurso, elas ainda são evidências sem grande robustez. Então, esse recurso ele tem que ser visto com certa cautela. Eu acho que quando a gente vai se debruçar em evidência, a gente precisa de revisão sistemática com meta-análise, e isso bem colocado. E nós temos que estar abertos também à evolução da própria ciência. Sim. O que funciona hoje pode ser questionado amanhã. E a gente pode recalcular essa rota. O nosso compromisso é entender o que tem de evidência robusta nesse momento. Eu não estou aqui dizendo que não se pode usar esse recurso ou aquele recurso. Eu acho que você pode usar o que você quiser a partir de uma avaliação assertiva. Mas existem técnicas, né, mais bem evidenciadas, mais bem embasadas na literatura, com estudos mais robustos que podem te embasar numa prescrição que seja talvez mais eficaz para o seu paciente. E talvez levar um resultado mais rápido, né? Pensando no Respiron aqui, para trazer um pouquinho mais aqui. Falar de exercício clínico. Vamos falar de exercício clínico. Mas a gente vai entrar no exercício clínico. O Respiron, né, na minha opinião, ele está voltado para a parte cognitiva. Então, se a gente pensar ali nessa questão, de repente, para quem tem a indicação na questão cognitiva e respiratória, ele vai servir. Só para não descaracterizar tanto que a gente parecendo aliás, para não ficar parecendo que a gente não gosta dele, porque, assim, existe uma certa comunicação, né, às vezes desviada do aparelho. E, na verdade, a gente não tem nada contra ele, né? Voltando aqui, a avaliação, né? Às vezes, uma indicação, sim. Um paciente... Já cheguei na casa de um paciente que veio com uma hierarquia familiar falando de profissionais de saúde que tem que usar, porque se não usar vai morrer, vai acontecer algo catastrófico. E aí, de eu chegar e falar assim, ai, que bom, vamos usar sim. Quando eu terminar aqui, a senhora fica usando aí, tá bom? Porque assim... Tem essa cautela. Eu não tenho tanto. Mas eu acho que cabe a nós... Normalmente, quando vem uma sugestão externa, assim, hoje eu trabalho em ambulatório mais, então tem menos essa interferência de familiares. Mas eu costumo ser um pouco menos cauteloso nesse sentido. Eu acho que quando vem a opinião mesmo de fora, eu costumo dizer, se você sabe executar meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que ficar aqui porque você deve discutir dose e miligrama de remédio com o médico, ou cirurgia, enfim. Daqui a um pouco você vai falar a forma que tem que fazer uma sutura no paciente. Então, da mesma forma que eu acho isso inviável para os nossos colegas da medicina, eu acho que isso é inviável também para o nosso campo. A gente não tem que aceitar esse tipo de interferência. Nós somos capacitados e estudamos para isso, e a gente tem que passar segurança. Olha só, nós vamos trabalhar a partir de uma avaliação com isso, porque é isso que melhora. Ponto. Não tem discussão. Isso traz um gancho bem importante aqui pra gente, do nosso posicionamento quanto profissional. Se a gente acredita no que a gente faz, a gente sabe o que está fazendo. Mas eu acho que é isso que é o diferencial da evidência científica, né? Que nos torna mais seguro para falar o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona. Eu acho que é uma satisfação muito grande na nossa vida quando a gente entende que entendemos o nosso ofício. É isso. Sim. Eu sei fazer o meu ofício. Pronto. Isso é uma grande satisfação pessoal para cada um, seja no campo que for. Sim. Porque você está seguro do que está fazendo. Verdade. Eu já fui em lugares que eu não vou falar o nome, assim, mas de nomes fora do estado e tudo, em instituições muito grandes, que o profissional que estava dando o curso fala, mas eu uso porque eu sei que funciona. Então, assim, aquilo já me dá uma... Ai, mas não, né? Porque a gente já sabe que não funciona mais. Mas não é só do aparelho, do incentivador que eu tô falando. Tipo, manobras torácicas também, por exemplo. É um termo polêmico também, né? Porque como que você vai quantificar também como uma manobra funciona e como que você vai estudar aquilo é difícil também.
de coletar um dado correto de uma manobra torácica. Nesse caso, é difícil até de executar o estudo. Porque como que você vai... Qual a pressão da minha mão, qual a pressão da sua mão? É até difícil de você quantificar isso, Coloca entendeu? o paciente para andar na esteira, depois da secreção. E ainda melhora a saúde cardiovascular. Daquele que anda, né? Daquele que anda. Você não usa outro recurso para mas aí existem os outros recursos, né? Queria trazer um pouquinho aqui agora... voltada ainda para a parte técnica, mas assim, como profissionais, né? Como gestor, como empreendedor, porque a gente é empreendedor da nossa própria profissão. Seja você lá na sua clínica, a gente aqui no domiciliar. O que você tem aí de conhecimento para nos agregar, para falar assim, olha, vamos lá que a gente vai conseguir. Porque assim, a gente ainda esbarra em muito profissional insatisfeito, muito profissional que não se identificou financeiramente dentro da profissão. E assim, a gente vem com uma mesa aqui com um cenário, né, de sucesso, né? Eu acho que a gente está aqui numa profissão de sucesso e a gente acredita muito nisso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência em relação a isso. Eu acho assim, para você chegar a um determinado lugar, você tem que entender o caminho entre o alvo e a seta. Eu sempre falo isso. Isso é uma música, inclusive, da música popular brasileira. Que a gente tem que entender esse caminho entre o alvo e a seta. E aí você tem que você tem que traçar estratégias palpáveis para aquilo. Não é ter o recurso mais caro que vai te fazer chegar lá. A gente tem que entender que o simples funciona. Você não precisa de uma ergospirometria para prescrever exercício para um paciente. Existem testes que mensuram essa intensidade de forma indireta. Eu acredito que a melhor forma, a gente volta mais uma vez, repetindo igual um papagaio aqui, é você fazer uma boa avaliação. Só existe a avaliação quando você entrega um documento para o seu paciente. Hoje existem plataformas que estão sendo utilizadas, que têm valores de predição, que nos ajudam a produzir esses relatórios de forma mais ágil. Mas também você pode fazer isso manualmente, não é problema nenhum. Também funciona. Você entrega esse documento para o seu paciente e depois de um tempo, 10 semanas, 12 semanas de reabilitação, você refaz isso e você quantifica o quanto de melhora você teve. Eu acredito verdadeiramente que essa é a melhor forma de você divulgar seu trabalho. Eu sou um cara que não sou muito da rede social no sentido de divulgar a profissão. Não estou dizendo que isso é eficaz ou ineficaz. Sim. Porque eu não sei nem mensurar isso, porque não trabalho com isso. Eu estou dizendo que o meu caminho funcionou para mim. E eu acredito nesse tipo de caminho. É você apresentar para os seus pares, é você apresentar para o corpo clínico que acompanha aquele paciente, para o próprio paciente, para os familiares. E aí você tem um retorno disso. Porque quando você melhora você melhorou o mundo inteiro. Quando você melhora uma vida, você está melhorando a vida do planeta. E isso vai se propagando de uma forma que seu nome vai se solidificando no mercado. Sim. Só que a nossa geração tem uma cautela com o processo. E o que eu vejo hoje em dia é que essa geração quer tudo para ontem também. E isso não é só na fisioterapia. Isso são mesmo. Todas as profissões. Quantos anos uma pessoa formada em direito vai se dedicar estudando para passar num concurso público que ela quer para magistratura? Quantos anos isso demorou para ela chegar no alvo, que aí vai ter, sei lá, um salário mais robusto nessa carreira? Será que a gente gasta menos ou mais anos que essa pessoa para atingir esse mesmo alvo? Eu acho que existe um certo imediatismo também de querer formar e chegar num determinado salário, que existe uma maturação de tudo na vida. É uma maturidade, eu acho. Então você até para cobrar. Até para fazer o bolo você precisa de um processo e planejamento, né? Você tem que ter os ingredientes, você tem que saber a quantidade. Então cabe aos alunos aí que estão nos assistindo um pouquinho de cautela, se dediquem, estuda, né? Fique próximo às pessoas que te inspiram. Eu acho que isso foi um grande diferencial da minha vida. Eu tenho nomes que hoje são meus amigos, que eu tinha o sonho de acompanhar essas pessoas de perto. E hoje eu posso chamar de amigos mesmo, pessoais. Legal. Eu acho que quando você está próximo aos bons, isso te faz se esforçar, estar
próximo a eles, não só fisicamente, mas como conceito, como atuação. Conhecimento também, né? Isso mostra um pouco que a gente não cresce sozinho, né? Nada se faz sozinho. Nada se faz sozinho. E a gente precisa ter essa mentalidade de que a vida... Claro, o dinheiro paga as nossas contas, né? Mas que a vida é um processo, né? Que você primeiro passou no vestibular, você primeiro precisa fazer uma faculdade... E aí o sucesso dessa faculdade que você investe tempo, né, investe sua saúde, investe dinheiro, ele vai chegar, né? Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. E aí a gente volta aqui no que você falou aí, que não tem jeito. A gente precisa estudar, precisa se capacitar. Tá sobre a FIA aí pra gente adquirir o conhecimento técnico com evidência, né? De não fazer de qualquer jeito. Eu costumo começar as minhas palestras, aulas, sempre com a mesma frase, que agora não vou me lembrar o autor, que é: o mais difícil é aprender a ler. O resto está escrito. Olha, essa coisa do ler é uma coisa que vem martelando nessa mesa aqui, né? Que um colega contou que botaram uma nota de, sei lá, R$100 dentro do livro e aí entregou pro profissional, né? E aí ele falou bem assim, sabe o que eu descobri? Que você não sabe ler, né? Que você não sabe isso aqui porque você não sabe ler. Porque na verdade você nem abriu o livro, né? Você porque você quer receber informação de mão beijada. E assim, quando a gente tem essas diretrizes, esses compilados, por exemplo, em revisão sistemática, nós que atuamos na área, não estamos falando aqui de aluno, mas de profissionais, a gente tem a obrigação de chegar nessa diretriz sabendo absolutamente tudo que está escrito lá dentro. Sim. Porque senão você não pode esperar produzir um documento desse para você consumir esse tipo de informação. Nós precisamos conhecer o que está lá dentro de cabo a rabo, de có e salteado. Assim, nós temos não essa cabe obrigação, mais isso. porque é um compilado de informações. Isso é uma responsabilidade. Quando chega lá, você pode ter isso como um norte, né? Depois, olha, afirmou o que a gente viu ao longo desse processo todo. Mas você tem que estar atualizado a ponto de conhecer grande parte dos documentos que compuseram essa diretriz, porque senão você perdeu tempo demais para consumir esse tipo de informação. E aí a gente volta, a gente chama de polêmica, mas assim, é uma forma meio descontraída nossa. Já vem pra parte técnica? Eu ia fazer mais uma pergunta sobre dinheiro antes, posso? Pode, vai. Eu adoro perguntar sobre dinheiro. Principalmente para os alunos, né? Assim, porque a gente tem alunos que assistem a gente, né? Que tem interesse. Se a fisioterapia respiratória é um bom investimento. Altamente rentável. Então, tá vendo? Como é importante perguntar? Dessa questão de... Peraí que fugiu aqui. É aqui. Do conhecimento. Do conhecimento, E assim, não tem como se chegar a uma satisfação profissional se você não investe no seu conhecimento. É isso. Na verdade, voltou. A polêmica. A polêmica. E aí a gente tem uma associação com uma cadeira de profissionais que pensam técnico e cientificamente, que buscam a ciência, que produzem a ciência, e aí a gente vai para um videozinho isolado, né, que tá rolando aí na internet, e aquilo dali passa a ser uma essência para o profissional. E aí ele não vai dar certo, né? Porque, assim, realmente a gente vai cair naquela malha onde a nossa profissão não nos dá satisfação financeira, porque a gente não vai cadenciar aquilo que a gente tem de conhecimento verdadeiro. E aí a gente cai naquela fase, né, que a fisioterapia não serve para nada, que eu fiz 300 sessões e não resolveu. E aí uma ação isolada acaba, né, virando eu acho que é assim, até para você ser altamente rentável, a pessoa tem que chegar numa maturidade para cobrar um valor. Eu mereço receber por isso, entendeu? Eu acho que tudo é maturidade do aprendizado mesmo. Eu gastei tanto para aprender isso aqui, então eu vou cobrar por isso, pelo meu conhecimento, eu entendeu? acredito que sempre o melhor caminho é buscar conhecimento. É investir em educação. Esse é o melhor investimento para qualquer profissão que seja. A melhor coisa que você pode fazer para chegar a algum lugar, a algum sucesso, é investir em educação.
Essa frase é unânime, né? Então, assim, se a gente fala de informação de qualidade para a sociedade, seja ela, né, qual parte da sociedade, o estudante, o paciente, o profissional, então a gente bate aqui sempre na mesma tecla porque é unânime, né? Todo mundo que vem na mesa aqui com a gente fala sobre isso. O quanto é importante a gente se capacitar, se dedicar para alcançar os títulos, né? Então, não tem como fugir disso. Eu tenho um colega muito querido da Sobrafia, o professor Juliano, que fala o tempo inteiro, né? Estudar muda o mundo. É isso. Não só na fisioterapia, né? De todas as profissões. Não é só da fisioterapia, A gente teve uma né? psicóloga sentada aqui também, né? A gente falou muito de profissão, de mudança de profissão. E talvez a pessoa também não tenha se encontrado ali, né? E é importante também, até por respeito à sociedade, né? Às vezes Débora, você não se encontrou naquilo, muda, gente. A gente tá aqui nesse mundo é pra isso mesmo. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a gente também tá falando aqui um pouco de parte financeira, mas a gente tem que entender que isso não pode ser o motivo de você escolher uma profissão, nenhuma área na fisioterapia. área. O motivo é outro. Receber por isso é consequência. Não pode ser o dinheiro que vai fazer você levantar para sair de casa para trabalhar. Você tem que sair por um outro motivo. Sim. Você tem que sair para buscar a melhora daqueles indivíduos. Porque só o dinheiro não sustenta. É uma consequência. É uma consequência. Não entendeu? Sustenta aquele ambiente, né? O bom, você tá bem na carreira quando você para de pensar no dinheiro de vez. E aí deixa o dinheiro ir acontecendo. Você tem que pensar em colocar essa turma bem. A gente tem uma responsabilidade social com essa profissão. Como eu disse, a gente levanta a bandeira. Fisioterapia é uma profissão que ela é composta de apaixonados por ela. E o que a gente está fazendo aqui é por paixão. Sim. A gente está dispondo do nosso tempo. Eu estou num lugar que não é confortável para mim. Eu não sou esse tipo de profissional. Por conta da Sobrafir, eu tive que vestir também esse lugar, né? Eu tive que também vir para esse lugar de fala. Mas isso não é confortável para mim, ficar olhando para uma câmera, conversando sobre isso. Sim. Mas a gente está fazendo isso por amor à profissão. Sim, é por algo maior. Não é mais por mim. É por quem já veio. É por nós que estamos. E é por quem vai vir. Exatamente. Eu ia pedir pra gente fechar aqui com uma frase, com uma experiência que você... Acho que fechou. Sem saber aí, você trouxe já a essência do que a gente já ia te pedir aqui. E isso é muito importante, assim, né? Se a gente pensar um pouquinho, refletir, eu acho que essa mesa aqui nos dá essa oportunidade da gente... Eu tinha várias polêmicas para perguntar, mas o tempo... Foi muito... Se eu conversa rápido, a gente nem vê que tá conversando. Foi muito bom aqui nosso bate-papo. O tempo passou, voou. Uma sugestão legal para vocês, eu vi isso num outro podcast, de uma outra área, não sobre fisioterapia. Eu acho que é legal para os próximos entrevistados, vocês encerrarem com uma pergunta. Quem você gostaria de ver sentado aqui, sendo... muito batendo esse legal. papo com a Vamos gente? aproveitar Então, já. vamos A gente já vai aproveitar aderir já. agora a ideia. Eu vou puxar a sardinha a brasa pra minha sardinha, né? Sim. Então, eu acho que vocês têm que chamar o Ítalo Borges pra vir aqui conversar. Ótimo. Ele vai ser a pessoa que provavelmente vai assumir a Sobrafir daqui pra frente. E eu acho que a área do sono é uma coisa muito pouco difundida né? no nosso estado. Na mídia. Eu acho que é legal. Por favor, hein? Já fica o veja convite aí nosso já. convite. Arruma um espaço da agenda. Eu acho que o Ítalo é uma pessoa que ele também gosta muito mais disso. Ele fala... tá nesse lugar muito mais confortável do que eu. E o Ítalo tem um Se você tava desconfortável, Nossa, a gente você nem tá percebeu, tá? Não, mas a gente vai acostumando, né? Com a obrigação do ofício. Mas assim, o Ítalo, ele tem um magnetismo que as pessoas gostam de ouvir o que ele fala. Sim. Então eu acho que é interessante trazer aqui. E uma outra pessoa que eu acho que é bastante interessante é tentar trazer o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia. Foi convidado, a gente convidou é. ele pessoalmente, é porque o nosso meio de campo aqui deu uma embolada. Deu uma embolada. Porque a nossa ideia era fazer um por mês, mas aí deu uma embolada, mas nós vamos trazer. A gente tá uns 4 meses aí sem produzir aqui o podcast. Além dessa ideia, a gente também queria que você deixasse um recadinho aí para quem gosta dessa área, para quem gosta de fisioterapia respiratória, específico para os nossos colegas e profissionais, ou de uma maneira geral para a população. Eu acho que falando mais para profissionais estudem. Vamos fazer uma profissão melhor. A gente pode mais, já caminhamos bastante,
mas a gente tem um longo caminho para percorrer. Eu acho que a gente está fazendo bacana, um serviço muito bacana aqui no estado. Estou bastante satisfeito com o que eu tenho visto dos meus colegas em atuação domiciliar e ambulatorial, né? Que é mais a nossa área da fisioterapia respiratória, né? E aí eu tô falando como Maurício profissional e não como a pessoa que tá à frente da Sobrafir hoje. Eu tô bastante satisfeito nesse sentido, mas eu acho que a gente pode mais e mais, como conversamos no início, não sei se isso foi ao ar, acredito que não. Nós não estamos aqui num papel de concorrer, a gente está num papel de se irmanar e chegar juntos a algum lugar. Só vai estar bom para mim quando estiver bom para todo mundo. Exatamente. Isso. Eu acho que é um fortalecimento da profissão, né? É isso que a gente tem que fortalecer, e não pessoal, né? É elevar a profissão da fisioterapia. E aí, puxando pra gente, o fortalecimento da nossa especialidade. Isso aí. Gente, a gente queria agradecer muito quem ficou com a gente aqui até o final. Curtem, compartilhem, aciona o sininho lá. E até a próxima, se Deus quiser, vai ser logo, não vai demorar tanto, né? Espero que sim. Então, te agradecer, né, pela oportunidade de trazer o seu conhecimento, a sua experiência. E, assim, eu tenho certeza que daqui vai borbulhar, porque a gente sai daqui, assim... Nossa, vamos fazer isso. Vai ter um segundo, porque tem um monte de pergunta aqui polêmica. Vamos fazer isso chegar às pessoas, assim, porque não tem como a gente pegar tudo isso que você falou e ficar só aqui pra gente dentro dessas 4 paredes, né? Então a gente quer mesmo que esse conhecimento chegue até as pessoas, e você trouxe muita coisa aqui pra agregar e pra nossa cabeça borbulhar e achar que o mundo vai explodir de tanto que a gente quer que as pessoas tenham, né, participem desse momento aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo, pela sua paciência com a gente aqui, né? A disponibilidade imediata aí da gente, né, de fazer esse convite, parar a agenda. É aquilo que a gente falou aqui, né? Não é só pela profissão, né? Não é o nosso a querer só, mas é para divulgar aqui mesmo aquilo que a gente acredita que a gente vai conseguir alcançar ainda mais. Eu que agradeço o convite e parabenizo vocês dois por esse projeto tão bacana. Que legal. Obrigada. Tchau, gente.